A paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, a tua família. Amém? Eu sou o pastor Ricardo José, servo do Senhor Jesus, para glorificar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Quero convidar você a participar do nosso grupo de oração e intercessão do WhatsApp. O link está na descrição. E também eu peço que você deixe o seu joia, deixe o seu like aí para impulsionar este vídeo, para que a plataforma possa estar enviando para outras pessoas. Peço também que você compartilhe com seus amigos e seus familiares, para que eles também recebam a palavra de Deus, a ministração, para que eles sejam edificados na presença do Senhor. E peço também, se você ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva e também que você ative o sino da notificação para quando nós enviarmos o vídeo, você ser notificado e participar junto conosco das bênçãos do Senhor. Também quero convidar você, todos os dias às 6h45 nós temos a oração da manhã falando com Deus. Vamos todos juntos estar lendo a palavra e orando, declarando as suas promessas sobre a nossa vida, a sua vida, a vida de seus familiares. Amém? Bom, continuando aqui o nosso estudo, contemplando a Cristo, hoje, quarto dia, o Deus dos vales e montanha. O Salmo 23, o Davi começa falando sobre como o Senhor conduz. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me leva para junto das águas de descanso. Ele me guia pela vereda da justiça. Nesse ponto, de repente, ele muda a narração e diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não foi Jesus, não foi o Senhor que o levou para ali, ele mesmo, né? O Senhor certamente não conduz a ovelha para um lugar tenebroso como esse. Ela chega ali por si só. A expressão aqui, ainda que, significa que não precisamos necessariamente passar pelo vale. Não é isso que o Senhor quer que nós venhamos a passar. Mas a expressão aqui, ainda que, significa, que nós é que escolhemos passar, ou nós passamos pelo vale. Quando o Senhor nos guia, Ele nos leva para pastos verdejantes e águas tranquilas. Agora, quando nós caminhamos pelo nosso entendimento, sempre chegaremos a um lugar de sombra e morte. Por quê? Porque nós estamos fora da presença de Deus. Então, ainda que a situação seja o resultado da nossa escolha, da nossa própria escolha, o Senhor, Ele não vai nos abandonar. Ele não vai chegar para nós e dizer assim, você criou o problema, agora você resolva. Então, mesmo que nós venhamos a passar por esses momentos difíceis, neste vale, Deus, Ele estará conosco. Temos apenas que reconhecer que erramos, confessar ao Senhor e pedir que Ele nos ajude a sair deste vale tenebroso, porque a nossa confiança é no Senhor. Os vales, eles apontam para momentos de luta, de queda, de sofrimento e tribulação. Você pode observar, quando você vai fazer a leitura, você vai ver que sempre nos vales acontece alguma coisa e está justamente registrado na palavra para que nós possamos compreender que mesmo nos vales, Deus, Ele sempre estará conosco. Agora é necessário que eu me posicione para estar com Deus. É necessário que você se posicione para estar com Deus. O vale da tribulação. Em Oséias, no capítulo 2:15, está escrito: e lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa com
nos dias da tua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Essa palavra Acor é uma referência a Cã. Acã foi aquele que pegou as coisas lá quando o povo estava conquistando a terra, e aí ele e a família foram eliminadas do povo de Deus. Então, essa referência ela significa inquietação, perturbação, distúrbio. Agora, a promessa de Deus é que no seu vale de inquietação, ele colocará uma porta de esperança. A sua porta não é encontrada na montanha, mas lá embaixo. Quando estiver passando pelo vale, nós temos que procurar o quê? Procurar a porta da esperança. Jesus é a porta da esperança. Quando confessamos Jesus, quando nos dobramos a Jesus, quando estamos com Jesus, Ele é a porta da nossa esperança, como nós vimos anteriormente. Então você abre a porta quando espera pelo melhor de Deus. Você tem que ignorar o destruidor de sonhos, aqueles que querem demolir a sua fé, aqueles que só falam derrota. Por isso, nós não devemos ficar com medo. Apenas temos que fazer o quê? Temos que crer. Olha, lá em Marcos, capítulo 5, conta a história de Jairo. Jairo tinha sua filha que estava muito enferma. E então as pessoas chegam e falam assim: não incomode mais o mestre, a sua filha está morta. Entendeu? Mas Jesus olha para ele e fala assim: olha, não temas, somente creia. Para nós, para você, pode até parecer que as coisas não têm solução, mas Jesus, ele nos diz, o Espírito Santo, ele nos diz, o Deus Todo-Poderoso nos diz: não temas, somente creia, creia somente. Você pode conferir essa história lá em Marcos, capítulo 5, 36. Então Deus também é o Deus dos vales. No livro de Reis, nós lemos a respeito de um evento muito interessante. Naqueles dias, Elias havia derrotado o profeta de Baal no Monte Carmelo. Olha só, o monte, lugar de bênção, lugar de vitória. E Acabe era o rei de Israel. Isso está escrito lá em 1 Reis, nos capítulos 18 e 19. Então você procure ler lá. Então a palavra do Senhor diz que Ben-Hadad, rei da Síria, juntou outros 32 reis e veio pelejar contra Israel. Então aqui tipifica, não somente as pessoas que se levantam contra nós, mas as entidades espirituais, que vêm contra a igreja, que vêm contra mim, que vêm contra você. Olha só, 1 Reis capítulo 21, versículo 1 e 3. Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todo o seu exército e havia com ele 32 reis e cavalos e carros, subiu, cercou Samaria e pelejou contra ela. Enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, que lhe dizia: assim diz Ben-Hadad, a tua prata e teu ouro são meus, as tuas mulheres e os melhores dos filhos são meus. É justamente isso que o inimigo quer, que nós percamos a fé, e ele quer tomar aquilo que nós temos. Muitas vezes, quando nós nos colocamos na presença do Senhor, o inimigo ele vem vem atacar quem? Atacar aquele que está à nossa volta. Por isso a minha escolha, a sua escolha de estar na presença de Deus é muito importante. Preste atenção. Por quê? Porque quando nós escolhemos estar com Deus, não é somente a nossa vida que está em jogo, mas a vida daqueles que estão à nossa volta, a nossa família, nossos bens, nosso trabalho, tudo o que está conosco. Por quê? Porque o inimigo ele quer porque quer destruir o plano de Deus em nossa vida. Ele quer porque quer tirar a nossa fé do Senhor em nossa vida. Por isso ele vem para atacar. E aí diz isso daí. Olha só, 1 Reis 20, 13 e 15. 1 Reis capítulo 20, versículo 3 a 15. Eis que o profeta chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor, viste toda essa grande multidão? Pois hoje entreguei nas tuas mãos e saberás que eu sou o Senhor. Perguntou Acabe: por quem? Respondeu: assim diz o Senhor, pelos moços do chefe das províncias. E disse: quem começará a peleja? Tu, respondeu ele. Então contou os moços do chefe das províncias e eram 232. Depois contou todo o povo e todos os filhos de Israel eram 7.000. Então o exército de Israel tinha 7.232 soldados, e o rei ele tinha mais
ele vinha com 32 reis, cada rei tinha muitos soldados, né? E aí, quem é que vai vencer? Ele fala, os jovens. Então nós temos que investir na nossa juventude, nós temos que investir, né, nas nossas crianças para que elas sejam aliançadas. Então, nós devemos acreditar que Deus é um Deus de promessa, é um Deus que sabe. Então os jovens, os filhos, eles são a herança de Deus. Eles são os príncipes do Senhor, né? A igreja são os príncipes do Senhor. Por quê? Porque a promessa é que o inimigo cairá diante dos jovens. Contudo, não é diante de qualquer jovem, não é diante de qualquer irmão, não é diante de qualquer um, mas daqueles que entendem a sua realização. Irmãos, nós temos que compreender que nós somos chamados para sermos filhos de Deus, filhos de Deus, filhas de Deus. O que isso quer dizer? No livro de João, no capítulo 1, diz que todo aquele que nele crê, né, aqueles que creem no nome de Jesus e confessam a Ele, tem o poder de se tornar filho. Filho, quando eu tenho a minha identidade como filho de Deus, a herança que vem com Jesus, porque Jesus é o primogênito, a herança que vem com Ele é para mim também, é para você também. É para todos que creem em Jesus. Isto é uma herança, nós temos que entender a nossa realeza. Nós somos filhos do Rei, nós somos filhos do Deus vivo e poderoso, entendeu? Ele é que é o nosso Pai, Ele é que é o nosso Pai. O nosso Deus é Deus dos improváveis. Ele usa um garoto para derrotar o gigante Golias. Ele usa Sansão com uma queixada. Sansão, quando ele derrota os inimigos com uma queixada de jumento, ele era um jovem, né? Então, Deus, ele usa, né, a nossa juventude. Nós temos que orar pelos nossos filhos, orar pelas nossas crianças, interceder, ensinar. Ensina o caminho que o menino deve andar. Eu tenho que ensinar a partir da minha prática, da minha vida. Então, a minha conversão, a sua identidade com Deus vai gerar nos nossos filhos, nos nossos jovens, aqueles que estão conosco, a essa identidade de Deus. No 1 Reis, capítulo 20, 23, os servos do rei da Síria disseram: os seus deuses são deuses de montes, por isso foram mais fortes do que nós, mas pelejemos contra eles na planície, e por certo seremos mais fortes do que ele. Isso significa que o inimigo estava dizendo que quando estamos passando por um vale, né, em nossas vidas, Deus nos deixa sozinho. Quando nós estamos por baixo, quando nós estamos tristes, né, abatidos, Deus não nos deixa sozinho. Diz que Ele somente pode nos ajudar quando nossa vida está correta, quando estamos fazendo a coisa certa, santa e sem pecado. E que o Senhor não nos ajuda quando estamos sujos, quando estamos agindo errado, quando escolhemos coisas bagunçadas para fazer em nossa vida. Então tudo isso é como se nós estivéssemos lá embaixo no vale. O inimigo diz que o problema que estamos enfrentando é algo que nós mesmos produzimos. Portanto, Deus não fará nada sobre isso. E isso aqui é onde mora a mentira do diabo. Pelo contrário, Deus nos ajuda. Ele enviou o Espírito Santo para nos ajudar a passar pelo vale da sombra da morte, a passar pelo vale de tribulação, a passar pelos problemas. Para quê? Para que sejamos aprovados por Deus, para estarmos ali na presença do Senhor. Porque, irmãos, nós precisamos reconhecer a nossa fraqueza, né? Então, primeiro precisamos sair do vale e subir para a montanha, pois somente dali Deus nos ajudará. Não, nós temos que buscar a Deus enquanto estamos no vale, para quando chegarmos na montanha, nós estarmos festejando, glorificando. Esta é a maneira que o mundo vê as pessoas. E, infelizmente, a maneira também como muitas pessoas olham, acham que quando estão ali sujos, bagunçados, Deus está presente. Deus quer fazer com que você retome a sua posição de filho e de herdeiro de Deus. Você tem que se olhar como filho de Deus. Você tem que acreditar: mal nenhum chegará à tua tenda. Você será curado de todas as enfermidades. Isaías
falava que sobre Jesus estariam todas as nossas enfermidades. Meu irmão, minha irmã, olha, nós podemos sentir qualquer tipo de sintoma no nosso corpo, sabe? Porque nosso corpo é falho. Nosso corpo, esse corpo de carne e osso, ele vai ficar aqui, mas a nossa alma, o nosso espírito, sabe, vai voltar para Deus, e Deus vai nos dar um novo corpo, sabe? Um corpo glorificado, onde não vamos mais sentir dor. Então, nós temos que agora, enquanto estamos aqui no vale, enquanto estamos no deserto, enquanto estamos passando por estas dificuldades, olhar para cima, olhar para o monte onde está a nossa vitória e seguir ela, entendeu? Olha só, 1 Reis capítulo 20, versículo 26 e 28. Decorrido o ano, Ben-Hadad passou a revistar os sírios e subiu a Afeca para pelejar contra Israel. Também os filhos de Israel se passou a revista e foram providos de viveres e marcharam contra ele. Os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como dois pequenos rebanhos de cabra, mas os sírios enchiam a terra. Olha só, os sírios enchiam a terra. Chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor. Portanto, os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não dos vales. Toda esta terra, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor. Aqui Deus está, sabe, dizendo que se a gente confiar, se eu confiar, se você confiar no Senhor, Ele vai dar. Pode vir o exército também que for, porque a nossa dianteira, a nossa retaguarda, sobre nós está aquele que é um Deus não só das nossas vitórias lá no monte, mas aqui no vale. Ainda que eu passe pelo vale, Deus estará comigo. E aí, quando nós passar por esse vale, nós vamos para onde? Nós vamos estar com o Senhor, na ceia do Senhor. Olha só. 1 Reis 20, 29. 7 dias estiveram acampados, uns defronte do outro. No 7º dia, travou-se a batalha. E os filhos de Israel, num só dia, feriram dos sírios 100.000 homens de pé. Olha só. Desta vez eles lutaram no vale, e o Senhor destruiu todo o exército inimigo. É verdade que temos as nossas melhores experiências com Deus lá, quando estamos na montanha, quando estamos em sua presença. Como fala no Evangelho de Marcos, por exemplo. Há 7 montes mencionados, e cada um deles tem um sentido espiritual. Sabe? Em Mateus, no capítulo 7, aliás, no Evangelho de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 7, o Senhor pregou o seu maior sermão. Aonde? O Sermão do Monte. Ali você entende o que Jesus, o que Deus quer e espera de cada um de nós. Em Mateus 17, o Senhor foi transfigurado no monte. E quando ele desce, o que é que ele encontra? Ele encontra ali embaixo um garoto endemoniado que ninguém podia libertar. Então ele desce e liberta. Então Deus, ele desce ao vale para libertar os cativos. Isso aqui é uma figura. Deus, ele liberta quando estamos no vale, quando estamos passando pelas nossas dificuldades, quando clamamos por Ele, mesmo na nossa pequena fé. Senhor, eu creio, ajuda, Ele vem e liberta. Porque a montanha é lugar de comunhão com Deus, é lugar da vitória, é onde vemos a sua glória. Mas o Senhor sempre vem ao nosso encontro quando estamos no vale, quando buscamos por ajuda. No mesmo vale, Davi derrotou Golias, o vale chamado Vale de Elá. Portanto, o Senhor também nos dá a vitória no vale. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou em tuas mãos os teus adversários em tuas mãos. E tudo lhe deu Abraão o dízimo. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Aqui Melquisedeque é um tipo de Jesus, que era rei de Salém. Quando Abraão voltava da sua luta contra os reis, o rei de Sodoma saiu ao seu encontro no vale de Savé. Esse vale fica do lado de Jerusalém e depois ficou conhecido como Vale de Cardom, que significa
escuro, vale de sombras. Podemos dizer que o vale de Safé, ou mesmo Serdom, é um vale de lutas, né? Um vale de sombras, né? Então o rei de Sodoma aqui está tipificando o diabo que vem encontrar as pessoas, que vem encontrar a igreja, que vem encontrar, né, no vale da sombra. Aqui, olha só, Abraão estava cansado da batalha, né? Muitas vezes nós estamos cansados das nossas lutas, da nossa batalha. E nessa circunstância, nós ficamos vulneráveis, né? E aí, o que acontece? Mas Jesus vem ao nosso encontro, né? Jesus vem ao nosso encontro. E Jesus traz o quê? Jesus traz o pão e o vinho, né? Esses elementos da ceia. Jesus olha para nós e nós somos seus filhos, e Ele nos leva a sentar à mesa do Pai. Então Jesus, Ele traz o pão e o vinho, Ele serve. Você vê que lá no Salmo 23 diz: e Ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Então, quando isso acontece no Vale das Sombras, né, então automaticamente se transforma no Vale do Rei. Por quê? Porque Jesus desce ao vale para nos encontrar. Então, o Vale da Sombra é o Vale da Morte, ela é transformada, esse vale é transformado no Vale do Rei por causa do pão e do vinho, por causa da ceia, porque, né, e nós lemos lá, quando Jesus está no Jardim das Oliveiras, lá, né, no Monte das Oliveiras, ele está de frente do vale, né? Ele está no monte e ele está orando, e ali ele, sabe, com muita força, o que acontece? O sangue, né, misturado com suor, desce sobre a terra. Ali significa prensa de óleo, né? Getsemane significa prensa de óleo. Ali Jesus foi espremido e liberou o óleo da unção misturado com seu sangue. Então hoje, no Vale do Rei, nós temos o pão, o vinho e também temos o óleo, o Espírito Santo que foi liberado sobre nós. Que coisa maravilhosa, né? Então o Senhor prepara uma mesa para nós na presença do nosso adversário, quando nós estivermos atravessando esse vale. Então nós temos que procurar a mesa, temos que procurar a esperança, temos que procurar a porta, saber que a noite vai passar, saber que as coisas estão no controle de Deus, e essa mesa também é a porta da esperança, né? O nosso futuro está na presença de Deus. É Deus que vai mudar a minha história, é Deus que vai mudar a tua história. Por isso, meu querido, creia, somente creia que Deus é poderoso para fazer muito mais, amém? Por isso que nós, ao passarmos pelo vale da sombra, nós estaremos também com a presença de Deus em nós. Meus queridos, se você ficou até aqui, eu peço que você deixe o seu like e que você compartilhe este vídeo. É importante você deixar o like, porque vai ajudar o algoritmo desse canal ou da plataforma do YouTube a estar enviando este conteúdo para outras pessoas. Amém? Por isso, compartilha, deixa o seu joia. Se você ainda não for inscrito, se inscreva em nosso canal. Vamos nos ajudar. Todos os dias, às 6h45, nós temos a oração da manhã falando com Deus. Você é convidado. Por isso, ative o sino. Quando nós enviarmos o vídeo, você será notificado e participará conosco desta oração e desta leitura da palavra. Amém? Fica na paz, que Deus te abençoe. Meus queridos, se você ficou até aqui, eu peço que você deixe o seu like e que você compartilhe este vídeo. É importante você deixar o like, porque vai ajudar o algoritmo desse canal ou da plataforma do YouTube a estar enviando este conteúdo para outras pessoas. Amém? Por isso, compartilha, deixa o seu joia. Se você ainda não for inscrito, se inscreva em nosso canal. Vamos nos ajudar. Todos os dias, às 6h45, nós temos a oração da manhã falando com Deus. Você é convidado. Por isso, ative o sino. Quando nós enviarmos um vídeo, você será notificado
edificado e participará conosco desta oração e desta leitura da palavra. Amém? Fica na paz, que Deus te abençoe.